criar uma estrutura de A expansão e depois eu vou descer e executar o mutirão com eles. Ele fez isso, mais novo acionista em 3 meses de negócio. Só vai chegar no acionista quem tiver foco na estrutura. E a missão enriquecer é muito além de dinheiro. Enriquecer é o que nós fazemos aqui. Nós não queremos mudar a sua vida só financeira. Nós queremos mudar a sua vida espiritual. Aqui com os gestores, vamos ter um treinamento de liderança para colocar esses gestores para o próximo nível. Treinamento hoje com os Royais, aprendendo aquilo que você precisa saber para chegar ao nível de acionista. Senhoras e senhores, forjando os nossos próximos acionistas, num evento exclusivo para os nossos gestores. Nós estamos mais que preparados para fazer história em 2026. iGreen! Boa noite a todos, boa noite. Pessoal, comentem aqui no chat como é que tá o meu áudio de 0 a 10, se vocês estão me ouvindo bem. Sejam todos muito bem-vindos, estou muito feliz aqui da gente estar fazendo mais essa live aqui hoje. Vou estar compartilhando aí um pouco da nossa história, desse negócio, que eu estou extremamente motivada e realizada ali, que eu venho desenvolvendo aí nesses últimos tempos. Deixa eu só compartilhar a minha tela aqui e vocês me confirmam se vocês vão estar enxergando aí o que eu vou compartilhar, tá bom? Mas, vocês estão enxergando? Tudo certo? Então tá, vamos começar. Bora lá. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Manuela Corleta, sou aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tenho 28 anos, sou casada com Alex, que tá ali nas nossas fotos. Tenho os meus enteados gêmeos, que eu amo de paixão aqui. E antes da iGreen, eu já cheguei a empreender ali com alguns outros negócios. Então, ali na primeira foto, eu já tive negócio de polpa de suco congelada, vendia na minha própria casa, na pandemia. Trabalhei já no ramo de adquirência, de máquina de cartão, enfim. E hoje vai fazer 1 ano e 10 meses que eu desenvolvo esse negócio ao lado do Alex. E por muita alegria, assim, hoje nós saímos do nosso trabalho tradicional e podemos somente trabalhar com a iGreen e com esse negócio. E é sobre isso que eu quero compartilhar hoje aqui para vocês, trazer um pouco, né, de mais clareza, de mais visão do que está acontecendo nesse ramo de energia aqui hoje e o que a gente pode, como é que a gente pode transformar contas de luz, contas de telefone em rendas muito significantes, tá, gente? Então, assim, antes de falar de energia e falar do momento atual, a gente precisa olhar por que aconteceu no mercado há mais de 20 anos atrás. Então, querendo ou não, quando a gente fala de telefonia, há 20 anos atrás, existiam as estatais, a gente tinha as linhas de telefônica que eram caríssimas, a gente precisava declarar o nosso telefone no imposto de renda. Eu lembro porque a minha mãe falava muito disso assim para mim. E naquela época, houveram empresas que se posicionaram no momento certo, na hora certa, e houve abertura do mercado de telecomunicações. Houve essa privatização, onde as telecoms, elas investiram mais de R$ 1 trilhão no Brasil, desde a privatização, e a gente sabe que as empresas que se posicionaram naquele momento, que começaram a instalar antena para tudo quanto é lado, antena, são as empresas que hoje perduraram e pegaram uma boa fatia do mercado, né? Eu não sei se alguém aqui dessa live já ouviu falar de uma delas, são empresas talvez pequenas, assim, tipo a Vivo, a Claro, a TIM, a Oi, né, gente? Querendo ou não, hoje essas operadoras, elas dividem milhões de linhas telefônicas.
Porque lá naquela hora elas estavam posicionadas no momento certo, na hora certa, e hoje elas têm esses faturamentos, né? E esse mercado de telecom hoje no Brasil, ele movimenta em torno de 170 bilhões de reais por ano. A gente sabe, né, que, cara, querendo ou não, hoje praticamente todo mundo tem mais de um telefone, né? Então, é um mercado que movimenta muito dinheiro que a gente está trabalhando. Só que, quando a gente para entender o que está acontecendo com a energia hoje, agora não vamos mais falar do passado, vamos falar hoje, 2026. O que está acontecendo no nosso país? A gente está vivendo o melhor momento para se trabalhar no ramo de energia, tá? Porque a gente está vivendo essa mesma situação que aconteceu nos anos 2000 na telefonia, a gente está vivendo hoje com a energia. Então, quando a gente fala assim, transição energética, o que acontece? A gente está saindo de um mercado cativo, onde o consumidor ele não tinha autonomia em relação à sua energia, ele vivia preso, cativo, e ele está indo para o mercado livre de energia. O que é esse mercado livre que cada vez mais as pessoas vão começar a ouvir falar, a gente vai começar a ver notícias, reportagens e tudo mais. O mercado livre de energia, pessoal, é o consumidor estar no centro da tomada de decisão, é o consumidor estar livre, ele vai poder negociar o valor da sua energia, ele vai poder escolher de qual empresa que ele vai comprar a sua energia, qual empresa que vai fornecer a energia para a sua casa, para o seu comércio, para o seu negócio, enfim. Assim como hoje a gente escolhe a operadora do nosso telefone, a gente escolhe a nossa internet, a gente escolhe o nosso streaming, a gente vai poder escolher o nosso fornecedor de energia. Só que existe uma transição a ser feita, porque a gente vive num modelo há muitos anos e agora a gente está indo para esse novo modelo. Então, a gente está passando por essa janela. E é por isso que a gente fala que é uma janela de oportunidade. Porque depois que a gente migrar e todos os clientes, os consumidores, eles já estarem no mercado livre de energia, é que nem hoje a gente já tem as operadoras de telefone. Já não é a mesma oportunidade como se tinha há 20 anos atrás, quando a Vivo, quando a Claro foram pioneiras e começaram a instalar as antenas. Só que hoje no nosso negócio, o que a gente está fazendo? Ao invés da gente instalar a antena, pessoal, nós temos fazendas de energia solar, nas quais a gente gera energia e consegue fornecer essa energia para os consumidores através da própria distribuidora. Então, é algo muito disruptivo que a gente está vivendo. O cliente agora ele consegue fazer a portabilidade para sair do modelo convencional, que ele recebe energia de hidrelétrica, e começar a receber a energia vinda de uma fazenda solar, vinda de uma empresa privada, né? Então, a gente está vivendo esse momento de transição e aqui eu vou estar explicando mais quais que são as oportunidades, os serviços que a gente tem para a gente estar conseguindo ganhar dinheiro com esse momento único que a gente está vivendo aqui em relação à energia, tá? E o mais interessante que eu preciso falar para vocês é que o mercado de telecom, ele movimenta 170 bilhões. Mas se a gente para olhar para o mercado de energia, ele é quase o triplo desse mercado. Então, hoje, o mercado de energia, ele movimenta 400 bilhões de reais por ano. E quando ocorre a quebra de um monopólio, então a gente viveu um monopólio das distribuidoras, e a gente está vivendo a quebra desse monopólio, aonde empresas privadas estão se posicionando para pegar uma parte desse mercado. É importante vocês entenderem que quando tem essas quebras de monopólio, uma grande transferência de riqueza está sendo feita, porque os clientes eles não vão deixar de pagar a conta de luz. A pergunta é, para quem que eles vão pagar agora esse boleto? E é aqui que a gente quer se posicionar para ser hoje a empresa que vai estar fornecendo energia a nível nacional para os nossos clientes, tá bom? E aí, compartilhando um pouquinho mais, né? Quem é essa empresa iGreen? Da onde que ela veio? Qual que é a história, né? A iGreen, gente, ela é uma empresa de Uberlândia.
E ela foi fundada em 2021 pelo Tiago e pela Amanda. Eles são irmãos. A Amanda foi oferecer esse serviço para o Tiago, e aí surgiu a ideia deles construírem essa operação, esse negócio, atrelado ao modelo de negócio que a gente trabalha. E deu muito certo, tá, pessoal? Aquela ideia disruptiva, assim, tudo que eles construíram lá no início de 2021, no primeiro ano de operação da iGreen, a iGreen ela captou de 20 a 30 mil clientes no primeiro ano. Nenhuma empresa do mercado tinha feito isso antes, tá? Nenhuma empresa. E vocês vão entender até como é que funciona mais esse serviço e tudo mais. E veio a iGreen, cara, no primeiro ano já conseguiu isso. E quando a gente atingiu esse marco, de certa forma, grandes empresas começaram a olhar, né? O que essa empresa lá de Uberlândia está fazendo que eles estão conseguindo captar tantos clientes assim? E foi ali, em 2023, que a Comerc Energia comprou 50,1% da iGreen Energy. E aqui foi uma virada de jogo, assim, surreal, porque a Comerc Energia, ela é uma empresa que já atua nesse setor de energia há mais de 25 anos. É uma empresa muito robusta, muito sólida. É a empresa com a maior capacidade energética do Brasil em quantidade de fazendas solares. Então, muita energia. Nesses 25 anos, a Comerc veio construindo fazendas. E essas fazendas, gente, eles estavam construindo para esse momento que a gente está vivendo hoje. Eu já tive a oportunidade de falar lá com o vice-presidente da Comerc, já tive lá na sede, e eles comentam, cara, foram muitos bilhões investidos nesses anos porque eles sabiam que em algum momento iria ocorrer essa abertura de mercado. E basicamente, sabe o que eles fizeram? Eles chegaram ali em 2023 e falaram, toma, iGreen, pode usar das minhas fazendas. Eu confio em vocês para captar os clientes para essa energia que eu já construí. E a gente começou essa operação. Então, a gente saiu de uma operação mais regional e a gente começou a crescer a nível nacional. Depois, enfim, a Comerc ela foi vendida para o Grupo Vibra. Hoje, então, quem está por trás de toda essa nossa operação é a 5ª maior empresa do nosso país, tá? Para quem não conhece, se quiser pesquisar no Google Vibra, a Vibra é dona de todos os postos BR, dos lubrificantes Lubrax, do BR Aviation. Se tu vai pegar um voo comercial, 6 voos a cada 10 voos voam com combustível da Vibra, né? Então, é uma empresa, assim, de grande importância para a operação do nosso país, e são eles que estão por trás hoje, são eles que estão investindo forte, justamente porque eles entenderam, né? Eles são hoje o número 1 na distribuição de combustível. Mas se a gente para pensar, qual que é o combustível dos próximos anos? Energia, né, gente? Então, o combustível, a gente está investindo porque eles já estão vendo que vai ter essa migração. A energia cada vez vai ser muito forte, a demanda com inteligência artificial, com banco de dados, enfim, é um mercado em extrema expansão, né? E ao longo desse tempo, a iGreen ela foi estudando empresas ao longo do mundo, assim, que já trabalhavam nesse nosso modelo. A gente entendeu também que a gente não iria atuar somente no ramo de energia. Então, em 2024, a gente fez a primeira expansão para outros serviços também de telefonia. Então, hoje a gente tem a nossa operadora de telefone regulamentada pela Anatel. Então, assim, também um outro mercado que tem bastante coisa para a gente explorar, e a empresa ela está se tornando essa plataforma de múltiplos serviços para os nossos clientes, tá? Enfim, até então a gente já tem ali, até esse slide ele está desatualizado, né? Porque hoje a empresa ela já tem mais de 570 mil clientes até o momento aqui em 2026, e esse ano de 2026 a gente vai começar a nossa expansão internacional. Então, a gente vai sair de uma empresa totalmente nacional para começar uma operação que também vai atender outros países. Agora, em abril, a gente vai estar indo para os Estados Unidos e vai ter o nosso lançamento da telefonia nos Estados Unidos também.
Então, tem muitas coisas acontecendo, a empresa está num momento de muita expansão, assim, para a gente estar trabalhando, tá? E aqui eu trouxe para vocês verem, né, quando a Vibra concluiu a Comerc, foram mais de 7 bilhões, a operação é o maior investimento já realizado pela companhia, então foi uma venda muito forte, gente, muito importante, assim, nos últimos tempos. Aqui umas fotos minha, do meu marido, né, a gente já teve, que nem eu comentei, lá na Comerc, em São Paulo, a gente já teve na sede da iGreen, em Uberlândia, a convite da Comerc, então, nessa mesa ali, a gente conversou bastante com eles sobre o mercado, sobre como melhorar ali o atendimento dos nossos clientes. Então, é muito legal porque a gente, de fato, a gente tem muito essa proximidade com eles. E assim, para vocês terem uma noção, quando eu fui lá na sede, eles compartilharam que tem um CSO da Comerc, da Vibra, dentro lá da sede da iGreen, para fazer a regulamentação de todos os nossos processos, processos fiscais, controladoria, enfim, gente. Então, assim, a gente tem com certeza, essa segurança e essa certeza de ter essa grande empresa ali por trás de todos os nossos processos, tá? E o nosso trabalho aqui, ele se dá através desse carinha aqui, que é o nosso aplicativo iGreen Connect. Então, hoje, se você tem um celular, se você tem vontade e ambição, minha gente, esse aplicativo é o aplicativo que você vai conseguir trabalhar aonde vocês estiver, com todas essas conexões aqui, que você também vai poder definir qual delas você quer trabalhar, como que vai ser a sua estratégia. Enfim, aqui vocês vão entender um pouco mais de cada uma delas. Eu vou compartilhar aqui como que funciona essa nossa plataforma e como você consegue estar ganhando dinheiro conosco. Como eu comentei, a conexão livre, ela é referente ao mercado livre de energia, que era aquilo que a gente já estava conversando lá no início, tá? Então, assim, a conexão livre, a gente consegue oferecer essa nossa energia para os clientes de maneira 100% digital, gratuita. E qual que é a principal vantagem? Eu até não comentei antes, mas para o cliente começar a receber a nossa energia e sair do modelo tradicional que ele tem hoje. Gente, a principal vantagem, além dele estar contribuindo mais para o meio ambiente, que a gente sabe que hoje isso cada vez mais é importante para as empresas, para os comércios e tudo mais, o cliente, ele consegue uma economia na conta de luz dele de até 30%. Até 30% ele consegue pagar mais barato na conta de luz. E isso sem precisar investir R$ 1 para se tornar nosso cliente. Beleza? O que acontece? Na conexão livre, que é esse desconto até 30%, que é um desconto, cara, bem considerável, a gente vai estar atendendo os clientes da média e alta tensão. Ou seja, são aqueles clientes do grupo A. Grupo A, hoje, são clientes que possuem um transformador próprio de energia. Então, são aqueles clientes que eles têm uma demanda muito grande. Eles não conseguem ligar para a concessionária e simplesmente pedir um ponto de luz. Ele precisa ter uma demanda contratada. Enfim, vocês com certeza já passaram na rua, já viram um transformador dentro de um terreno de um mercado, ou já passaram por alguns prédios que tem aquele perigo, alta tensão, aquela caveira, enfim. Esses clientes, eles são do grupo A. E são para esses clientes que a gente já consegue oferecer o mercado livre de energia e consegue essa economia de até 30%. E aí vocês vão me perguntar, mas por que até 30%? Como é que funciona? O que é o nosso papel aqui? Quando você se torna um licenciado e você está ali conversando com os clientes e você encontra ou prospecta um cliente do grupo A, uma conta alta, assim. Normalmente são contas a partir de 10 mil e tudo mais, tá? O nosso papel é subir essa conta dentro do aplicativo. A gente vai subir ela com alguns dados ali da conta e essa conta ela vai para uma análise. Em até 48 horas, essa análise ela é feita. E a gente vai ter um retorno nos informando quanto de desconto foi aprovado para aquele cliente. Por isso que a gente fala até 30. É uma análise
muito individual. Então, assim, tem clientes que tu vai poder subir, que vai dar 15%, tem clientes que vai dar 26%, 27%, enfim. Cada cliente, o nosso papel é subir a conta para ver qual o percentual de desconto que a gente vai conseguir para ele, tá? E aí, depois que a gente tem essa proposta ali, gente, sabe o que é o mais interessante? É que não somos nem nós que vamos apresentar essa proposta para o cliente. A gente vai ter disponível uma agenda de um executivo da Comerc/Vibra para fazer toda a apresentação da proposta para o nosso cliente, fazer todo o fechamento, tirar todas as dúvidas. E se o cliente quiser fechar conosco, a gente vai ganhar a comissão dessa venda, desse cliente. E aí, como é que funciona? O cliente foi lá, participou da reunião, pô, o pessoal da Comerc, vocês não têm noção, eles atendem o Hospital Albert Einstein, Coca-Cola, Ambev, Lupo. Gente, eles atendem grandes players, e na reunião eles vão trazer isso para o teu cliente com uma confiança muito forte, assim, para estar passando ali para o cliente na hora da reunião. Aí o cliente, ele quer dar andamento, ele ficou interessado, ele vai ter uma economia significativa. O que nós ganhamos com isso? Nós vamos ganhar, de primeiro momento, 10% do valor da conta. Então, assim, uma conta de 50 mil, vai ganhar 10% já do valor da conta no fechamento do cliente. E o mais interessante, depois que esse cliente pagar a conta de luz todos os meses, nós vamos ganhar um percentual de maneira recorrente todos os meses que o cliente estiver pagando a conta de luz, tá? E aí, obviamente, aqui a gente já fala, nessa média de alta tensão, a gente está falando de hotéis, shoppings, hospitais, postos de gasolina, grandes mercados, enfim. Gente, vamos ser sinceros aqui. Que mês que um desses negócios eles não vão pagar a conta de luz? A gente está falando de um custo de extrema necessidade básica para qualquer operação de uma indústria, de um negócio e tudo mais. Tudo só funciona hoje com energia. Vai ter qualquer negócio, só vai funcionar se estiver tendo energia. E nós vamos ganhar todos os meses que o cliente pagar a conta de luz. Então, assim, a gente vai ter essa renda recorrente muito, muito garantida, né? Porque o cliente ele vai estar pagando, e outra, ele vai estar pagando com desconto. E cliente que não vai estar feliz, que vai estar pagando ainda menos. Até para vocês terem uma ideia, teve uma vez que eu e o meu marido, a gente fechou um cliente que tem uma indústria, ele pagava 68 mil de conta de luz. E ele começou a pagar, sabe quanto, depois que ele se tornou nosso cliente? Ele começou a pagar 52. Ele teve 16 mil reais de economia todos os meses. Será que esse cliente está feliz? Será que eu estou feliz toda vez que ele paga o boleto ali de 52 mil, que eu estou ganhando uma recorrência? Será que a empresa também não está feliz com esse contrato? Então, assim, acaba sendo que é um negócio que é um ganha-ganha muito forte, tá? E a nossa empresa hoje, por essa robustez, a gente também te dá essa garantia de tu já ganhar a recorrência desde a hora do fechamento do cliente, tá? Porque o que acontece? Normalmente, a migração para esse modelo, ela demora 6 meses junto à distribuidora. Mas a gente, licenciado, que conecta esse cliente, hoje nós já ganhamos recorrência garantida até a primeira injeção. E depois, obviamente, a gente ganha conforme o cliente vai pagando, que também acaba sendo uma recorrência durante todo esse período do contrato que ele vai ter com a gente, tá? Então, esse serviço aqui, ele é muito, muito bom. A outra conexão que nós temos é a conexão placas. Essa aqui provavelmente é o que vocês mais estão acostumados a ouvir, porque é a venda de painel solar, né? Então é algo que já é mais comum hoje aqui dentro do nosso país. A gente vai lá, a gente consegue gerar uma proposta dentro do aplicativo para o cliente, aí já vai vir um PDF todo pronto ali mostrando quanto que ficaria, quanto tempo ele vai ter de payback para retorno do investimento das placas. E querendo ou não, as placas hoje ela é um ótimo investimento, né? Então o retorno que a pessoa tem nos próximos anos acaba compensando muito. E a gente consegue gerar essa proposta. O cliente depois, querendo dar andamento, nós ganhamos 10% do valor total da venda.
E assim, agora no final do ano para cá, eu, Alexa, aqui eu trouxe só as nossas últimas 2 vendas para vocês terem uma ideia. Uma a gente fez no nome dele, outra no meu nome, então foram vendas de painel solar ali, final de 2025, agora 2026. Isso aqui ambas para residências que consomem uma média de 400, 500 reais em conta de luz, tá? A gente conseguiu valores bem atrativos em relação ao mercado, então a grande maioria dos clientes que a gente tem oferecido a proposta das placas, eles têm dado andamento aí conosco. E aí depois toda a parte de instalação, toda essa parte mais técnica é por conta da iGreen, obviamente, né? Então o nosso papel ele é muito mais nessa parte ali da venda e de auxiliar ali o cliente até o processo dele dar o ok. Hoje a gente também tem uma opção da conexão solar, que seria também o painel solar, só que é o painel solar de maneira consignada. Então, a gente vai lá, instala o painel solar na casa do nosso cliente, ele não vai pagar por isso, mas depois ele vai ter um contrato conosco que todos os meses ele vai estar pagando um boleto referente a esses painéis, e no final desse contrato, o painel acaba sendo do cliente, tá? Essa conexão, pessoal, ela é uma conexão um pouco mais criteriosa, então tem uma análise de crédito, enfim, a gente não consegue fazer para contas muito altas, mas ela acaba sendo uma opção para quem não tem o investimento total. Então, a gente consegue também oferecer isso se o cliente não conseguir fechar na opção placas que eu acabei de comentar, beleza? Mas aqui, gente, agora entra uma das nossas maiores frentes hoje do negócio, que é a conexão Green, tá? Que é o quê? O que é essa conexão? É basicamente o desconto na conta de luz, só que ao invés de ser do grupo A, que nem eu comentei antes na conexão livre, aqui a gente vai estar falando do serviço para o grupo B. O grupo B hoje, pessoal, é basicamente residências, casas, comércios em geral. Então, aqui a gente está falando da grande maioria hoje das contas de luz que a gente acaba tendo, né? E aí, como é que funciona esse serviço? Agora eu vou explicar mais na prática para vocês entenderem, tá? A nossa empresa, ela tem fazendas solares. A gente gera energia na fazenda e a gente joga na rede da distribuidora. Então, por exemplo, aqui em Porto Alegre, a gente joga na rede da Equatorial. A Equatorial, ela vai fazer o papel dela de distribuidora. Então, ela vai distribuir a energia até a casa e empresa do nosso cliente, tá? A Equatorial, gente, ela não produz energia. O papel dela é distribuir. Então, ao invés dela estar pegando lá da hidrelétrica, agora ela está pegando da nossa fazenda solar também, tá? Eles conseguem pegar de várias fontes de energia. E hoje a gente está fornecendo das nossas usinas. Então, o nosso papel é esse, é gerar energia, jogar nas redes das distribuidoras, e elas vão levar isso até os nossos clientes, tá? E aí, como é que o cliente ele vai receber essa nossa energia e como é que ele vai ver esse desconto, tá? Até explicando, vou voltar um slide aqui, mas para explicar para vocês o que é esse, como é que é esse desconto, por que a gente consegue oferecer esse desconto para os nossos clientes. Justamente porque, para pensar, se hoje a energia que a gente recebe de hidrelétrica, ela tem um valor de quilowatt, certo? Só que, no momento que a gente faz a portabilidade para receber a energia de uma fazenda solar, a gente tem acesso a um valor de quilowatt mais barato. E é por isso que a gente não vai cobrar nada do cliente para ele se tornar nosso cliente, porque a nossa empresa vai oferecer essa energia para ele, mas a empresa ela tem uma margem de lucro em cima do valor que ela está cobrando de quilowatt do cliente, tá? Então pensa comigo, hoje a média no Brasil é basicamente 1 para 1. R$ 1 é 1 quilowatt, beleza? A nossa empresa vai oferecer 10% a menos, 15% a menos para o cliente. Então, a gente vai oferecer 90 centavos, 85 centavos, 80 centavos, porque tem estados que a gente consegue até 20% de desconto. E o cliente ele vai pagar, vai ter acesso a um valor de quilowatt mais barato, só que, por mais que a gente esteja oferecendo mais barato,
Obviamente que o nosso custo lá na ponta ele foi baixo, então a gente está tendo uma margem de lucro toda vez que o cliente pagar aquela energia, aquele boleto para a gente. A gente não é só uma ONG, não é uma caridade, a empresa ela tem um lucro sobre o consumo do cliente, e é por isso que o cliente ele não tem adesão, não tem mensalidade, enfim. E aí, assim, para a gente oferecer essa nossa energia para o cliente, existem 2 modelos que a gente acaba atuando. E é isso que eu vou explicar agora para vocês. A gente tem a opção com 2 boletos. Ah, como é que vocês podem estar perguntando, como é que eu vou saber se é 2 boletos ou se é boleto único, que é o que eu vou explicar. Cada região e cada distribuidora vai ter uma regra, tá? Então, a gente tem que ver, dependendo de onde vocês estão falando, onde vocês estão, vocês vão ver depois na região de vocês como é que está funcionando. A opção com 2 boletos. O que acontece? O boleto da distribuidora, vamos ao exemplo aqui de Porto Alegre. O boleto da Equatorial, ele vai receber com a taxa mínima de distribuição, com a iluminação pública e com os impostos. Então, ele vai receber somente com aquelas tarifas básicas, que são as tarifas que a gente tem que pagar independente do que a gente está fazendo. A gente sempre paga aquilo. Inclusive, quem tem painel solar também tem que pagar essas tarifas básicas, beleza? Só que em relação ao consumo, o que ele de fato consumiu de energia, ele vai pagar daí no nosso boleto, no boleto da iGreen. E é nesse boleto aqui que a gente consegue aplicar o desconto para ele. Então, por mais que ele vá pagar 2 boletos, no nosso boleto a gente vai estar aplicando desconto para ele. Então, mesmo somando, ele vai estar pagando menos do que se ele pagasse somente o boleto tradicional, como ele paga hoje, tá? Isso é garantido. Todos os nossos clientes vão estar pagando sempre menos conosco, tá? E a gente tem a opção, em alguns estados, de boleto único, que seria essas tarifas básicas já junto do nosso boleto. Então, vem somente uma conta, vai vir a parte da distribuidora e a parte da iGreen juntos, e aí, quando o cliente ele paga esse boleto, é feito um split automático e a distribuidora vai receber a parte dela, tá? Então, a distribuidora, ela também acaba não perdendo em relação a esse nosso serviço, porque ela vai continuar ganhando na taxa mínima, na iluminação pública. É um ganha-ganha, assim, surreal, porque, de fato, o cliente ganha, a distribuidora ganha, o licenciado ganha, a iGreen ganha, enfim. É bem diferente do que a gente está acostumado, né? E aí, o que a gente ganha com isso, né? Falando em ganhar. Nós, licenciados, por levarmos esse desconto para o nosso cliente, nós vamos ganhar uma renda recorrente toda vez que o cliente pagar a conta de luz dele. E quando eu ouvi essa palavra recorrente, gente, isso aqui é forte demais. Porque no momento que tu começa a criar uma carteira de clientes pagando conta de luz, e fala, cliente pagando conta de luz é serviço de necessidade básica, que nem eu já comentei, então todo mundo paga. E aí teus clientes estão lá pagando, daqui a pouco tu tem um boleto de 200, um de 1.000, todos esses boletos te rentabilizando até 4% de recorrência todos os meses. Gente, isso aqui é forte, eu posso dizer para vocês, assim, a gente vai conectando os clientes e eles vão pagando a conta de luz e todo mês aquele cliente, ele tá te gerando rendimentos. Então, o esforço que tu faz uma única vez, tu vai ganhar todos os meses dali para frente, né? Exceto que se em algum momento esse teu cliente acabar depois, porventura, ou fechando o comércio dele, ou decidindo botar placas, enfim, né? Mas é muito forte, porque a gente ganha essa recorrência de maneira vitalícia e hereditária. Então, se o teu cliente ele permanecer sendo teu cliente por 5 anos, por 10 anos, por 20 anos, todos os meses que ele pagar, você vai receber, tá? E é isso aqui que é muito importante de vocês entenderem. Olha esse exemplo, olha a força de negócio que nós temos aqui. Se vocês cadastrarem uma conta por dia, vamos falar assim, uma conta. Você ali falando no WhatsApp, vai em algum lugar, vai conversando com as pessoas. Uma conta de R$350.
que é mais ou menos a média hoje de valor de conta. Se você fizer isso por 1 ano de trabalho, você vai ter uma aposentadoria de R$ 5.110 todos os meses te rentabilizando. Agora, se tu fizer isso em 2 anos, esse valor ele já pode ser 10.220 por mês, de pessoas pagando a conta de luz. Eu ainda não fechei 2 anos, tá? E eu posso dizer que já é maior do que isso hoje, o nosso resultado, fruto de muita dedicação e trabalho, mas é algo que, assim, é de extrema felicidade, assim, ver o negócio funcionando, ver que tu tá gerando valor agregado para as pessoas, porque o nosso trabalho, ele é democratizar energia limpa para quem não tem, para quem não vai conseguir ter um painel solar. A gente consegue levar essa energia para as pessoas, nós estamos contribuindo com o meio ambiente e nós estamos ajudando as pessoas a economizarem na conta de luz. E falando em economizar, eu vou só trocar de tela, porque eu quero mostrar um vídeo para vocês antes de eu seguir aqui a apresentação, tá? Espera aí. É uma reportagem bem recente, eu vi ela hoje e eu queria compartilhar aqui. Luz também tem grande impacto na inflação no nosso bolso. Ela começou a ficar mais cara em algum... Espera aí. de energia elétrica informou que o reajuste médio previsto para este ano é de 8%. Bancar luz, ar-condicionado e secadores de cabelo, tudo ligados 6 dias por semana, é uma missão dura. Eu já pago esse valor de R$ 1.800. Eu não sei como é que eu vou fazer. Eu acho esse valor exorbitante para mim. A conta de luz já subiu em média 23% para os consumidores de Roraima. No estado do Rio, o aumento ficou entre 15% e 16%, dependendo da cidade. Até o fim do mês que vem, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, vai liberar reajustes para concessionárias de energia que atuam em São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul, Ceará, Sergipe e Pernambuco. Esse ano, segundo a ANEEL, o aumento médio da conta de luz deve ser de 8% em todo o país, quase o dobro da inflação acumulada em 2025. O principal motivo para isso, de acordo com a agência reguladora, vem de incentivos para o setor elétrico, que poderão somar 52 bilhões de reais esse ano. O principal veículo de custeio dessas políticas é a CDE, a Conta de Desenvolvimento Energético. E nesse ano, dos 8 pontos de aumento, 4,6 podem ser colocados na CDE, porque está aumentando tanto o valor do orçamento anual, quanto a gente está recuperando uma falta de cobertura tarifária que as distribuidoras tinham para cobrir esse aumento da CDE no ano passado. A associação que representa os grandes consumidores de energia, como as indústrias, diz que 40% do que se paga de luz não é energia. O consumidor, quando ele paga a conta, ele paga muita coisa dentro dessa conta. Tem o custo de várias políticas públicas. Por exemplo, o subsídio aos painéis solares, subsídio à energia térmica na Amazônia, obrigações que foram impostas em lei, por exemplo, de comprar energia do carvão, energia de fontes mais caras. Todos esses encargos, eles encarecem a conta do consumidor. Depois das chuvas do verão, o sistema de reservatórios de água voltados para a produção de energia saiu da situação de alerta. E a conta de luz está em bandeira verde, sem cobrança adicional. Os reajustes pressionam principalmente o orçamento das famílias e vão parar na inflação. Conta de luz é a quarta despesa que mais compromete o orçamento familiar. Então, como ela pesa muito no orçamento, se a gente considerar o que ela compromete em média, a inflação já avança 0,32 ponto percentual. Considerando que a meta de inflação é de 3%, né, 0,32, que é uma contribuição que vem para ficar, considerando esse reajuste médio de 8% para 2026, o impacto é muito grande no custo de vida, comprometendo outras despesas importantes do orçamento doméstico. 8% é muita coisa. Então, eu queria compartilhar essa reportagem aqui que eu tinha visto. Deixa eu voltar aqui para a tela que a gente estava antes. Mas isso aqui, gente, é para mostrar para vocês. Isso aqui foi dessa semana, tá?
a oportunidade que a gente está tendo com esse negócio. Porque, querendo ou não, a conta ela está ficando mais cara e a gente tem aqui a solução para levar isso para as pessoas, né? Então, gente, o consumidor ele não paga nada para se tornar nosso cliente. E assim, sendo bem sincero, o que vai acontecer para os próximos anos, tá? A gente não vai mais poder pagar a conta de luz como é hoje. Assim como hoje, para você ter um telefone, você tem que ter uma operadora te atendendo. Daqui um tempo, você vai ter que ter uma empresa fornecedora de energia te atendendo. Você não vai mais poder pagar para a Equatorial, para a CEMIG, para a Enel. A gente vai... O consumidor ele vai ter que escolher um fornecedor de energia. E o que a nossa empresa está fazendo é para se tornar a Vivo da energia dos próximos anos. A gente já está se posicionando, que nem eu comentei, a gente tem a Vibra por trás, aportando todo esse dinheiro na nossa operação para a gente pegar boa parte desse mercado. Hoje nós somos a maior empresa mais bem estruturada a nível nacional para estar fazendo isso. Então a gente atende aí no grupo B, né, nesses 21 estados, no grupo A já é no Brasil todo, então a gente atende todas as regiões para a gente estar oferecendo. E aqui, ó, falando só do grupo B, olhem a oportunidade que a gente tem. A iGreen recentemente ela lançou uma ferramenta que nos permite acompanhar a tempo real a quantidade de clientes que a empresa tem e também depois, através da ferramenta, clicando ali em cada região, a gente consegue ver estado por estado, cidade por cidade, quantos clientes nós temos e tudo mais. E para vocês terem uma noção, hoje são... Ai, ficou cortada aqui a minha foto, agora que eu estou vendo, mas são 570 mil clientes da iGreen, aqui, ó, nesse verdinho aqui. E a gente está falando de 101 milhões de contas de energia, gente. Por mais que a nossa empresa hoje ela já seja número 1 do Brasil e não tem nenhuma empresa fazendo o que a gente está fazendo, se vocês forem pesquisar, não tem nenhuma empresa perto da quantidade de clientes que a gente tem, com tecnologia, com atendimento, com, enfim, com velocidade. Mas a gente hoje tem 0,57% de penetração. Olha a possibilidade que a gente tem de mercado. Daqui a um tempo, eu imagino a gente entrando nessa ferramenta, vai estar 2%, vai estar 5%. A gente vai ver esse crescimento para os próximos anos. E é para esse negócio que a gente está te convidando, para você conseguir aproveitar o momento certo, que nem eu falei. Aquelas empresas que estavam lá, a Vivo, a Claro, elas estiveram no momento certo e elas conseguiram captar os clientes. A gente está no momento certo para captar os clientes, não tem concorrentes, a gente tem muito mercado, os clientes, a grande maioria, não faz a menor ideia ainda que isso existe, e isso se chama oportunidade. Nós estamos se antecipando a uma grande abertura de mercado e antecipação é poder, tá? Então, grava isso, que isso é muito forte e pode ser que essa seja a oportunidade que você estava pedindo, assim, para você desenvolver de fato, ter uma vida com mais abundância, com mais liberdade, porque é isso aqui que esse negócio ele pode trazer aqui para você, tá? E aí, falando, assim, dos nossos outros serviços, até antes de falar dos outros serviços, ó, já ia esquecer. Além do desconto da conta de luz, que é assim, no grupo B, o desconto ele é médio, assim, de 10% a 20%, depende de cada região, tá? Então, depois você vai poder falar com a pessoa que lhe chamou para essa videochamada, para ver como é que é na sua região, como é que funciona, enfim. Mas, além disso tudo, o cliente ele consegue zerar a conta de luz dele através de indicações. Então, hoje a gente tem esse cashback sustentável que o cliente, indicando novos clientes, ele consegue aumentar o desconto da conta de luz dele. Cara, isso aqui é muito forte, porque o maior marketing desse nosso negócio é o boca a boca, é a confiança. E um cliente bem atendido, bem satisfeito, ele com certeza te indica outros. Eu falo por experiência própria. Eu tenho clientes que me indicam todos os meses novos clientes, porque eles estão satisfeitos, eles estão economizando, e é natural tu estar conversando com as pessoas e comentar algo que está sendo bom para ti. Então, assim, gente, o cashback ele é muito, muito bom, assim, para o cliente aumentar ainda mais o desconto, ficar mais satisfeito, e a gente ter mais clientes ainda na nossa carteira, né?
E como eu comentei, ali em 2024, a iGreen ela começou a sair somente da operação de energia e ela começou a se tornar uma plataforma de múltiplos serviços. Isso porque ela entendeu no mercado que clientes, quando eles têm mais de um tipo de serviço conosco, a nossa retenção ela aumenta muito mais. Então, assim, a gente tendo mais produtos para a gente gerar valor para os nossos clientes é muito, muito bom, assim. E a Telecom, ela vem com esse propósito, tá? Então, hoje a gente tem essa nossa operadora, a gente tem planos aqui super acessíveis em relação à telefonia, tá? E quais que são os nossos principais diferenciais em relação àquelas que eu comentei para vocês, aquelas grandes que já têm bastante mercado? Gente, hoje a nossa internet, ela acumula de um mês para o outro. Então, se você contrata um plano de 11 gigas e você usa somente 5, você tem 6 para o próximo mês. A internet, ela não zera, ela fica acumulada, tá? A gente tem uma plataforma digital de atendimento 24 horas por dia. Isso aqui é via WhatsApp, tá? A gente pode chamar lá e um humano vai te atender, não é um robô, não é uma inteligência artificial. É um humano que está te atendendo, que tu não vai precisar ir na loja da Vivo, na loja da Claro, passar uma tarde lá para resolver algum pepino, que a gente sabe que hoje, quando a gente tem algum problema com isso, a gente fica com dor de cabeça de ter que resolver. O nosso plano, ele não tem fidelidade, nós conseguimos alterar de plano a qualquer momento. Então, eu contratei o plano de 20 gigas. E aí eu percebi que eu só estou usando 10. Só estou usando 10 e está acumulando as minhas gigas, está acumulando. Tu pode fazer um downgrade e usar agora o plano de 11 gigas. Tu não precisa ficar pagando aquele plano fidelizado sempre para uma internet que tu não tem necessidade de uso. A gente também tem o iGreen Club, que é o clube de benefícios tanto para os clientes de energia quanto para os clientes de telecom, com desconto em farmácia, desconto, Netshoes, restaurantes, enfim, desconto em vários estabelecimentos, gasolina, e a gente consegue acompanhar o nosso consumo em tempo real de uma maneira muito transparente. Então, logo que o cliente ele entra no aplicativo, ele vê quanto que ele está usando de internet, ele tem essa informação de fácil acesso, diferente das outras operadoras, tá? E essa abertura de mercado, essa possibilidade que a iGreen viu de ser uma operadora digital mais disruptiva, mais tecnológica, é muito semelhante com o que o Nubank fez com os bancos digitais. Então, tinha lá os bancos tradicionais que a gente conhece, chegou lá um carinha roxo digital, que é tudo pelo celular, tudo prático, tudo rápido, e hoje eles têm milhões de clientes, né? Então, assim, tem muito mercado aí para a gente estar atendendo. Se tu para fazer pesquisa no ramo de telecom, a grande maioria está insatisfeito com a sua operadora, mas é aquilo, né? A pessoa acaba ficando porque só tem tu, vai tu mesmo, não tem muito o que fazer, mas a gente trazendo esses nossos diferenciais, a gente tem muito mercado para a gente estar atendendo aí os clientes com a nossa telecom. E eu quis trazer até um exemplo dos atendimentos que acontecem no WhatsApp. Sério, é surreal, gente, o atendimento dessa plataforma. Tu chama e olha aquele atendimento em 5 minutos. Em 6 minutos, tu foi atendido já pelo humano te respondendo e resolvendo a tua questão via WhatsApp. Na outra vez, foi questão de 3 minutos, a pessoa já estava respondendo e te atendendo. Todas as vezes que eu precisei, algum cliente meu precisou, foi de extrema excelência. Esse atendimento é top e hoje em dia a gente sabe que experiência ao cliente é algo que retém demais. Então, é muito bom e a nossa cobertura também ela é muito boa, tá? O que nós ganhamos com a telefonia? Nós também ganhamos renda recorrente. Então, toda vez que o cliente pagar o plano de telefone, você vai ganhar uma comissão em relação a isso. Essa comissão, ela começa em R$ 7,00, independente do plano, é R$ 7,00, porque a iGreen, ela não quer que tu vá vender o plano mais caro só para ganhar mais. A gente quer gerar valor para o nosso cliente, colocar dinheiro no bolso dele e que ele pague somente o plano que ele precisa. E aí tem como você, conforme você cresce no plano de tem como chegar até 14% de recorrência dos nossos planos de telefone, tá, gente? E assim, trabalhando é aquilo, né? Eu tenho 7, daqui a pouco 14, daqui a pouco é 100, daqui a pouco 700.
Gente, tem como construir grandes coisas com a nossa telecom também, fora que a empresa ela tem muitas campanhas de bônus extras, que aí a gente sempre verifica dentro daquele mês qual que é a campanha que está tendo, tá? Então, tem como ter outras rentabilidades também com a telecom. E, na verdade, não somente com a telecom, mas nos serviços de energia, a gente também tem campanhas. Dependendo da região de atuação, tem alguns incentivos que te permitem ganhar até 40%, 50%, 60% do valor das contas de luz. Acabei não comentando, porque é muita informação, eu sei, mas depois você vendo ali na sua região, você também consegue ver quais são as campanhas que estão vigentes para você estar criando as melhores estratégias para colocar dinheiro no bolso, tá? E aí, além da telecom, a gente tem, na verdade, na própria telecom também temos a questão de cashback. Então, o cliente da telecom, ele também consegue indicar outros clientes para zerar o plano de telefone dele. Então, cara, isso aqui é que nem energia, né? A pessoa, ela consegue não pagar mais conta de luz e não pagar mais conta de telefone sendo nosso cliente, tá? E são contas que hoje todo mundo paga. Então, é muito bom essa possibilidade que os nossos clientes, eles têm. E, que nem eu já acabei comentando anteriormente, mas eles têm acesso ao clube de benefícios com os descontos nesses estabelecimentos. E uma das nossas outras conexões, que é uma das conexões mais importantes também do nosso negócio, é a conexão expansão, tá? E a conexão expansão, ela é algo que ela vai trazer a exponencialidade do teu negócio, tá? Ela te permite construir um time de pessoas que vão estar fazendo isso junto contigo. E é aquilo, né? A gente pode ser o melhor vendedor, mas nada se compara a uma pessoa vendendo a um time de pessoas, né? É a mesma coisa que tu ter uma loja ou tu ter uma rede de lojas. O que vai vender mais? Pô, tu pode ter a melhor loja vendendo, mas uma rede de lojas acaba vendendo mais também. Então, existe essa possibilidade de também tu ter a expansão ali. E lembrando que todas essas conexões, elas vão estar disponíveis no seu aplicativo e você tem o total livre-arbítrio de decidir qual conexão que você vai querer trabalhar. Então, se você quiser trabalhar somente com a telecom, somente com a energia, quer trabalhar todas, quer trabalhar a expansão, cada licenciado ele tem essa autonomia de definir como é que vai querer fazer, tá, gente? E aí, com essa questão da expansão, a gente consegue crescer junto também no plano de carreira. Eu vou explicar esse nosso plano de carreira para vocês entenderem, tá? Pensa aqui comigo, você tá lá conectando contas de luz, telecom e tudo mais. Tudo isso que você conecta dentro do aplicativo, até a venda de placas, enfim, vai gerar quilowatt. Você vai estar acumulando. O mais interessante daqui, diferente do mercado tradicional, o nosso aplicativo ele nunca zera, tá? Então, agora vai virar um mês, tu vai estar só sempre acumulando quilowatts em relação à sua produção. E dentro desse aplicativo, você vai fazendo as conexões. No momento que você atingir 10 mil quilowatts, você vai atingir o nosso primeiro nível da empresa, que é o nível de sênior. O que acontece aqui? Você vai começar a ter um aumento de ganhos. Então, o percentual que você ganhava de recorrência, você ganhava 4%, você vai começar a ganhar 4,2%, porque você se tornou sênior. Então, também ali a recorrência da telecom, você também vai ter esse aumento de percentuais de ganhos conforme você cresce no nosso plano de carreira, beleza? E aí, aqui que está a questão da equipe. Esses 10 mil quilowatts, por exemplo, você pode fazer sozinho. Cara, captei 10 clientes de R$1.000. Você é um sênior. Captei um cliente de 10 mil reais. Você é sênior. Captei 3 mil quilowatts. Beleza? E aí eu tenho uma equipe que a minha equipe somou mais 7 mil. Junto com a minha equipe, eu tenho 3 mil, a minha equipe tem 7 mil. Eu também sou sênior. Então, tem como você fazer sozinho ou você também construir um time de pessoas. Tudo que o seu time também produzir vai somar para o atingimento das suas metas. Beleza? E aí, somando um pouco mais, 50 mil quilowatts é o nível de gestor. Então, aqui também
Pensa, não zerou nada, tudo é acumulativo. Você pode fazer sozinho, você pode fazer com equipe, enfim. Quando você chega no nível de gestor, a gente ganha a primeira viagem da empresa. E essa viagem, ela é especial demais, gente, porque é uma viagem que a gente vai a Uberlândia, é toda uma imersão dentro do nosso negócio. Então, tu tem acesso ao corporativo, você vai conhecer o presidente, você vai conhecer a CEO, vai conhecer a sede da empresa, vai visitar uma fazenda solar. Então, ali tem uma foto minha, eu coloquei ali, ó, quando eu visitei lá a fazenda solar também. Então, é uma viagem muito legal que fazendo, que a empresa ela nos fornece. Trabalhando um pouco mais, 150 mil quilowatts, você se torna executivo, tá? Então, que nem é mesmo... Cara, cada nível que você vai crescendo, vai aumentando os seus ganhos, e é aquilo que eu falei, você pode fazer com equipe ou você pode fazer sozinho, beleza? E aí, aqui você ganha uma viagem de um cruzeiro, é uma cabine, na verdade, então você vai ganhar para você e um acompanhante. Eu e meu marido, a gente teve a honra já de fazer 2 cruzeiros com a iGreen, porque aí que tá o segredo. A gente ganha uma vez, mas depois, se você segue trabalhando e tem algumas metas ali, tem chance de fazer a viagem todo ano de novo. E sendo bem sincero, assim, nós já garantimos, nós fizemos em 2024, 2025. Eu nunca tinha viajado de cruzeiro, tá? Foi, assim, uma maravilha, não fazia a menor ideia. Foi um... Eu olhava e falava, isso aqui é um shopping em alto mar, né? É surreal. Para quem ainda não fez viagem de cruzeiro, gente, é surreal demais. E a gente já garantiu a viagem de 2026. Esse ano nós vamos estar no cruzeiro de novo, para vocês terem uma noção. E quando eu paro para olhar, assim, os outros trabalhos que eu tive, modelo tradicional, cara, eu jamais teria conquistado viagens e premiações assim como a gente tem hoje aqui dentro da empresa. E, enfim, crescendo um pouco mais, 500 mil quilowatts, ganha uma viagem internacional. Então, aqui a gente já está falando de ganhos maiores ali de 20 mil por mês, são pessoas que já estão bastante dedicadas com o negócio, já estão há mais tempo aqui com a gente. Ano passado, a gente fez essa viagem para Punta Cana, fomos para o Caribe, eu e meu marido, a gente foi também. E se vocês derem uma olhada aqui teve um rapaz que pediu para tirar uma foto com a gente lá no Caribe, não sei se vocês conhecem esse aqui, que é o Márcio Garcia. Márcio Garcia é sócio hoje da iGreen, ele é, enfim, empresário e apresentador, né? Vocês devem conhecer ele da TV. Hoje ele se tornou sócio da nossa operação. Ele estava lá na viagem com a gente, curtiu o resort, foi para o mar, enfim, foi bem legal, assim, essa viagem que a gente acabou fazendo. Para vocês terem uma ideia, foi a primeira viagem internacional do meu marido, então, assim, a gente já está realizando grandes sonhos com esse negócio. E essa viagem aqui, a gente conquistou com 1 ano de trabalho. 1 ano de muito trabalho, muita dedicação. A gente conseguiu estar lá nessa viagem ano passado. E a gente tem depois do diretor o nível de acionista, que aí a gente já está falando de uma carteira que movimenta mais de 1 milhão de quilowatts, mais de 1 milhão de reais em contas de luz, né? Também tem uma viagem internacional. E aí, meu marido, a gente também teve a honra de alcançar este nível no final do ano passado. Então, hoje nós somos acionistas aqui dentro da empresa, fruto de muito trabalho, que nem eu já falei. Mas pensa, gente, a gente está indo agora em abril para os Estados Unidos, para uma viagem. A gente vai ficar num hotel dentro da Universal, lá na Disney. A gente vai fazer um dos maiores cruzeiros do mundo. Tudo pago pela iGreen. Tudo pago. A gente só tem que ir, a gente só tem que estar lá na viagem e curtir, tirar foto, fazer vídeo. Então, assim, é surreal isso que a gente está vivendo, assim, e as possibilidades. A gente vê que as pessoas que têm muita ambição, assim, que querem, cara, esse negócio aqui, você não tem limite, você não tem limite. Então, assim, quanto mais você se dedicar, você vai colher. A gente está num momento muito propício para estar desenvolvendo isso, de verdade, assim. E se a gente para olhar, assim, eu não sei vocês, do porquê que vocês estão aqui hoje de noite assistindo essa live até agora, do que a pessoa lhe convidou,
Mas de verdade, assim, esse negócio, ele é um negócio assim que está transformando vidas, ele está transformando a nossa vida também aqui. E a gente já vinha pesquisando muitas oportunidades antes. E assim, muitas mesmo. Eu já sabia que eu não queria ficar 100% num modelo tradicional ali, eu não via tanta perspectiva de crescimento. E eu e o Alex, a gente pesquisava. E teve uma época que a gente, inclusive, pesquisou franquias do ramo de energia, porque a gente falou, não, é um mercado que está crescendo, vamos vender painel solar, como é que funciona e tudo mais. E quando a gente pesquisou, gente, olha a loucura, a franquia esse painel solar, ela tem uma média hoje, a franquia mais baixa, tá? A menor. É uma média de R$25 mil. Somente para vocês venderem painel solar, assim, sem, enfim, só as placas ali hoje para vocês trabalharem com isso. E aqui no nosso negócio, você está tendo a possibilidade de começar um negócio próprio com somente 12 vezes de 197. Existe uma licença para você trabalhar com a Green Energy, para você se tornar um licenciado autorizado, porque a empresa está te convidando para ser sócio dessa operação. A empresa está compartilhando os lucros do negócio com você. E no momento que você tem essa licença, você se tornando um licenciado autorizado, você vai receber boas-vindas, com crachá, com adesivo, com alguns materiais ali para você começar a trabalhar. A empresa ela vai te fornecer todo o nosso material de treinamentos, tem uma plataforma robusta e muito top, gente, no sentido assim de inteligência artificial, de tecnologia mesmo que a empresa ela nos fornece hoje para você estar desenvolvendo esse nosso negócio. Então, assim, aqui é a plataforma. Vocês têm acesso. Eu não sei essas questões de conta de luz, eu também não sabia, entendeu? Existe uma plataforma, existe um sistema de treinamento. Quem tem vontade, aqui a empresa ela fornece tudo ali para você se desenvolver e também trabalhar com a gente, tá? Então, isso é muito interessante. E além disso tudo, a empresa ela fornece todo o pós-venda dos seus clientes. Isso aqui é forte demais. Então, querendo ou não, se o seu cliente não pagou um boleto, quem é que vai mandar os boletos todos os meses? Quem é que vai dar suporte? Quem é que vai estar ali? Cara, a empresa ela tem uma equipe de atendimento para fazer toda a gestão da nossa carteira de clientes. E isso nos permite focar 100% do tempo no que traz rentabilidade, em trazer novos clientes, em trazer novos parceiros comerciais. Então, assim, a gente consegue... Foi o primeiro negócio que eu encontrei que eu poderia focar praticamente todo o meu tempo nisso, sabe? Porque a gente sabe que pós-venda, cuidado com o cliente, cara, isso demanda muito tempo. Se tu é funcionário de alguma empresa, que tu trabalha no ramo comercial, cara, normalmente 60% do tempo é dedicado à pós-venda para tu cuidar da base dos teus clientes. Então, aqui a iGreen, ela fornece tudo isso que te permite crescer, que te permite exponencializar muito o teu resultado. E isso é muito legal, assim, para mim essa é a parte mais interessante da licença, é saber que eu tenho eles para cuidar dos meus clientes, e assim eu consigo tá crescendo aí, sem precisar contratar funcionário, sem precisar estar indo para um escritório e tudo mais, porque hoje, com uma base ali de milhares de clientes, se eu precisasse fazer a gestão de todos eles, eu estava um pouco ralada, assim, eu ia ter que estar com uma equipe aí para estar me ajudando a atender todos os meus clientes. Mas a empresa, ela nos fornece isso, tá, gente? Uma empresa ali que já ganhou vários selos, Great Place to Work, já ganhou prêmio do Reclame Aqui. Cara, a empresa, ela tem um nível de excelência muito forte. A gente está crescendo muito, a quantidade de clientes que eu falei não é por um acaso, tá? E da minha parte agora era isso, mas antes da gente encerrar, peraí, eu tenho uma pessoa aqui nessa sala que eu quero convidar para falar um pouquinho com a gente. Eu tive a honra de conhecer essa pessoa no primeiro evento que eu fui da iGreen, sentei do lado dele, a gente se conheceu, e hoje a gente troca aí, participa de viagens juntos, e eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para a gente ouvir aí um pouco do Otávio, o mais novo acionista da iGreen também, e ele tem uma história surreal aí para estar compartilhando com a gente. Seja bem-vindo, vem para cá.
Fala pessoal, muito boa noite. Bom demais estar aqui com essa sala lotada, quase 70 pessoas aqui numa quinta-feira à noite, né? Pessoas buscando mudar de vida, então é muito legal, é muito bom estar aqui com vocês. E Manu, muito obrigado aí pela recepção, é recíproco, né? A gente tem esse carinho aí especial, a gente teve a oportunidade de estar lá na sua primeira convenção, né? A gente sentou do lado, de fato, aprendeu muito com você, né? E isso é o mais mágico do nosso negócio, né? A gente troca muita ideia, a gente conversa com aquelas pessoas que estão na mesma frequência o tempo todo. Então, você tem muito contato aqui com pessoas que aumentam o seu termostato financeiro, aumentam o seu termostato de energia, te elevam para cima, então isso é muito especial, de fato, no nosso negócio. Mas, pessoal, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Otávio Neto, 37 anos, sou natural de Montes Claros, norte de Minas Gerais, e nasci em Montes Claros, mas vivi até os meus 16 anos ali na zona rural, né? Então, contando um pouquinho da minha história aqui já. Então, eu vivi uma vida muito escassa, né? Na verdade, nunca faltou nada, mas também não tinha excesso de nada, né? Então, era tudo ali muito no limite, vivendo ali na zona rural, duas famílias humildes. Então, eu volto aos 16 anos para Montes Claros, porque eu queria buscar algo mais, né? Um poder de convencimento do adolescente para com a mãe, porque o pai queria que eu servisse o exército, mas convenci minha mãe que eu ia estudar, ia mudar a vida da nossa família. Então, foi assim que começou a minha história, né? Volto para Montes Claros, trabalho bastante, faço o curso de enfermagem, me formo em enfermagem, sou enfermeiro, trabalhei por 9 anos no hospital em Montes Claros, e é uma profissão que eu sou apaixonado até hoje, né? Foi a primeira pessoa da minha família a ter um curso superior, né? Era algo muito difícil para minha família naquela época, conseguir levar alguém a um curso superior, e a gente conseguiu fazer isso. E foram anos incríveis, esses 9 anos, mas tinha algo dentro de mim que me incomodava muito, mas muito. Eu saí da roça, literalmente da zona rural, para buscar algo a mais, para transformar a vida da minha família, né? Então, eu tinha aquilo com um propósito muito forte, Manu, né? Então, aquilo me incomodava, e eu sabia que ganhando R$ 2.600 por mês, que era o salário que eu ganhava enquanto enfermeiro, né, não ia mudar a minha vida. E, assim, eu tinha conseguido evoluir dentro do hospital, porque a gente não tinha teto salarial, né, para profissão naquela época. Então, eu já ganhava um salário mais legal em relação aos outros enfermeiros, a gente coordenou equipes, então eu consegui crescer dentro do hospital, mas era limitado. Então, eu começo a empreender. Quando eu começo a empreender, né, meu primeiro empreendimento, para vocês terem noção, foi um lava-jato, né? Então, e já empreendi em todos os setores praticamente, né, loja de joias, hamburgueria, né? Então, foram vários os setores. A gente começou a empreender e eu vi que não era tão simples assim empreender, né? Eram vários desafios, mas eu entendi que dentro do empreendedorismo eu tinha uma grande oportunidade de mudar de vida. Então, o empreendedorismo ele foi uma escola para mim. Então, eu só precisava achar a oportunidade certa, o momento certo, porque eu sabia que eu ia dar certo também, né? E nessa trajetória veio uma pandemia, sobrevivemos a essa pandemia, porém aconteceu algo trágico dentro da minha história, que foi um incêndio que me levou a um prejuízo de mais de R$500 mil, né? Um incêndio na minha hamburgueria dentro de um shopping na minha cidade, né? Então aquilo ali me tirou o chão. Eu estava uma pessoa que estava dando certo na vida, que estava ali com algumas lojas, né, funcionando, tendo resultado dentro do empreendedorismo, veio algo que me tirou o chão de certa forma, né? Então aquilo ali foi um ponto que parou tudo na minha vida. Eu vivi o meu pior momento financeiro, o meu pior momento psicológico. Um homem de mais de 30 anos voltar para a casa da mãe para pedir colo, né? Então algo que é difícil para o homem principalmente, né? Então, eu tive que fazer isso em um determinado momento da minha vida. Eis que, 5 meses depois, né, uma pessoa, um amigo meu hoje, padrinho de casamento, me apresenta essa oportunidade. Quando eu vejo a oportunidade, naquele momento, eu tinha um BR Mania. Né? O BR Mania é uma loja de conveniência dos postos Petrobras, né, que tem relação com a Aiguinha hoje. A Manu falou sobre isso. Né? Então, quando ele me fala sobre essa oportunidade, eu falo, opa, peraí, mas essa Vibra aqui também é dona aqui do meu BR Mania. Essa minha franquia, ela está ligada ao Grupo Vibra. Eu conheço o Grupo Vibra, eu sei o tamanho do Grupo Vibra. Eu sei que esse grupo é o maior, o 5º maior CNPJ do país. Né? Então, aquilo me chamou muita atenção. E eu falei assim, eu tenho que dar atenção para isso. Só que tinha um detalhe. Eu tinha um BR Mania, mas eu estava quebrado. Eu tinha um BR Mania, mas eu estava com uma dívida de 500 mil nas costas. Né? Então, eu não tinha o dinheiro sobrando para fazer o investimento que é irrisório dentro da iWin, né, para ter o meu próprio negócio.
Eu investi no BR Mania, na época, mais de 300 mil de reforma para começar o BR Mania. Fora royalties, fora a participação, né? Fora a compra de tudo, de todos os equipamentos, né? Então, imagina você, eu investi alto no BR Mania, eu vejo uma proposta daquela na minha mesa, na minha frente. Com algo, Manu, que todo mundo precisa. Quem aqui não consome energia? Quem aqui vive no tempo das cavernas? Né? Quem aqui não tem um telefone celular? Quem não paga energia e telefone todos os meses? Não existe isso no mundo atual. E eu entendi aquilo naquele momento. E como eu não tinha dinheiro, eu simplesmente fiquei 3 dias sem dormir. Porque eu falei, cara, isso era o que eu sempre busquei. Eu entendi que se eu empreendesse, eu poderia mudar a minha vida. Eu sabia que 95% da população, ele é limitado financeiramente. E 5% da população são pessoas que investem em renda recorrente. E eu entendi que esse era um negócio de renda recorrente. Eu tinha que estar nos 5% da população que tinham grandes negócios que geravam renda recorrente ou que investiam em algo que gerava renda recorrente. E aquilo virou uma chave na minha cabeça. Eu vou dar o meu jeito, né? Porque muitas pessoas se encontram nessa situação assim como eu me encontrava. Ela está num momento ruim financeiramente, vamos falar assim. Mas eu dei meu jeito. Peguei uma parte emprestada ali no cartão, outra parte emprestada no dinheiro e fiz a minha licença. E eu posso dizer que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Porque naquele momento eu estava quebrado psicologicamente e financeiramente. Eu não tinha tempo, porque eu tinha 3 lojas para tentar fazer sobreviver, né? Porque eu tive um incêndio, mas eu ainda tinha 3 operações. Eu tinha um quiosque de realidade virtual, eu tinha uma loja de joias e eu tinha um BR Mania naquele tempo. Eu não tinha tempo. Só que eu decidi que esse negócio mudaria a minha vida. Eu começo esse negócio depois de 3 dias da apresentação daquele negócio. E hoje, Manu, eu só faço isso. Mas por 2 anos, a gente ficou fazendo esse negócio em paralelo. E eu costumo brincar que até o cachorro que passava na rua, eu falava do negócio. Eu entendi que isso ia mudar a minha vida, né? Então, a pessoa chegava ali no BR para me ofertar um produto para que eu revendesse dentro do BR Mania, aquela pessoa se tornava um prospecto meu. Eu comecei a fazer isso em tempo paralelo, né? Comecei a fazer isso em tempo paralelo. 6 meses a gente bateu o nível de executivo, sem a estratégia que nós temos hoje, né? Que a Manu, com o time dela, todo o time iGreen, né, aplica essa estratégia, com a estratégia comercial que nós não tínhamos na época. Então, naquela época, a gente fez algo especial, executivo em 6 meses. Mas eu estagnei, por 2 anos ali, a gente demorou para bater o diretor, e em 5 meses, com essa estratégia comercial, a gente bateu o acionista, né? Então, hoje nós temos uma estratégia comercial extraordinária, né, que todo mundo aqui tem acesso, todos que estão aqui têm acesso, que você pode cadastrar 50, 100, 200, 300, já teve gente, né, na IBIM fazendo 600 contas no mês. Imagina você fazer 600 contas no mês, garantir um bônus ali de 30, 40 mil reais naquele mês, e ainda garantir ali 5 mil reais de renda recorrente por um mês de trabalho, um mês extraordinário de trabalho. Então a gente entendeu que isso era possível, né? E hoje eu posso dizer que a gente está vivendo, começando a viver os melhores dias das nossas vidas, né? Porque assim, para quem veio de toda essa dificuldade na infância, para quem correu muito atrás, lutou, conseguiu conquistar certas coisas, mas se viu desafiado no meio desse caminho e consegue chegar ao nível de acionista, hoje com uma recorrência muito interessante. Eu me senti até enganado quando você mostrou aquela planilha ali, viu? Porque você me falou ali que em 2 anos, cerca de R$10.200, né? Hoje a gente vai fazer 3 anos, 2 anos e 10 meses. E hoje eu posso dizer que a gente tem quase 3 vezes aquele valor, né? Então, estou me sentindo enganado. Parece que tá muito a mais do que aquilo, né? Mas eu acho que é um pouco disso. O nosso negócio ele é muito meritocrático. Então, se você fizer aquilo que tem que ser feito, você vai ter um resultado extraordinário. Se você fizer o mínimo, o básico bem feito, você vai ter um resultado extraordinário. E sabe o que é mais bacana? O nosso negócio, você não precisa vender nada para ninguém. Apesar de que as pessoas hoje que se enxergam como um CLT, elas falam assim, poxa vida, mas eu não quero vender nada para ninguém. Eu prefiro aqui trabalhar para ganhar um pouco, mas ela está vendendo o tempo dela por algo que não é dela. Essa é a verdade. Eu estou vendendo o meu tempo para fazer o sonho de outra pessoa. E peraí, qual o tempo que eu estou dedicando para realizar os meus sonhos? E foi uma pergunta que eu fiz lá no começo. Poxa vida, eu trabalho, eu gosto de viver bem a vida, mas chega no final do mês, não sobra nada para me realizar meu sonho. O que sobra, na verdade, é mais boleto para pagar acumulado, porque eu não dei conta de pagar. Essa era a minha realidade. E hoje a gente consegue viver algo extraordinário.
e principalmente com liberdade, não é só liberdade financeira, mas liberdade geográfica. Hoje, onde eu estiver, as comissões continuam caindo. A gente teve a oportunidade no último mês, né, Manu, de estar no resort, all inclusive, com tudo pago pela empresa. A gente passou ali dias incríveis, né, e o dinheiro continuava caindo. A gente teve a oportunidade de viajar, fazer 3 cruzeiros e em alto mar o dinheiro continua caindo, porque o cliente não para de pagar conta de luz. Independente do que a agora... gente está fazendo, né? Ele não, se tu tá trabalhando, se tu tá viajando, se tu tá doente, cara, vai estar entrando ali de qualquer jeito, né? Exatamente, exatamente. Eu entrei numa jornada, numa maratona aqui para ajudar o time a se qualificar, né? A gente formou várias pessoas qualificadas aqui nos últimos meses. E aí a gente falou assim, peraí, eu tenho que parar aqui, eu quero dar uma descansada, né? A gente bateu ali o acionista e a gente estava no meio dessa maratona louca ali. E aí coincidiu com o resort, eu falei, bom, Thalene, vamos parar 20 dias. Esses 20 dias aqui é de oxigenação. Foram 20 dias ali que a gente foi para o resort, que a gente ficou mais tranquilo. Né? E assim, a gente olhava para o aplicativo e todo dia tinha conta caindo, tinha dinheiro caindo, de cliente pagando conta de energia, de cliente pagando conta de telefonia. Né? Então, assim, um time comercial produzindo, porque tem essa oportunidade dentro da expansão, foi algo que eu entendi claramente. Você pode ir sozinho. Eu quero cadastrar só contas. Eu tenho pessoas no time que só cadastram contas e que tem ali 5 mil, 10 mil de renda recorrente. Mas eu tenho pessoas no time aqui que são recrutadores, que são, além de ser franqueados, eles são franqueadores. Eles estão abrindo novas franquias com a IB. E eles ganham uma renda recorrente por tudo aquilo que aquela franquia produz. Então, isso é extraordinário. Né? Eu não sou só alguém que tenho que render ali para a franquia principal. Eu tenho a minha franquia, que me gera um retorno interessante, muito atrativo, mas se eu trago uma nova franquia para o comercial do nosso negócio, aquela franquia ela me gera uma renda recorrente muito interessante também. Então é isso, né? Então eu enxerguei de forma muito clara que a gente ia transformar a vida das nossas famílias. E eu tenho um propósito muito forte. Eu me comprometi comigo mesmo, né? E é um compromisso que eu tenho com a minha esposa, que faz esse negócio junto comigo. Nós vamos mudar a vida das nossas famílias, das nossas próximas gerações. Qual outro negócio me daria essa possibilidade? Você falou da telefonia, que foi uma grande oportunidade há 30 anos atrás. Hoje ainda é, mas há 30 anos atrás foi o melhor momento. Né? A gente viveu o boom do digital, né? Da era digital. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, perdeu essa oportunidade. E nós vamos viver, ainda não estamos vivendo, o boom da energia. Esse mercado ele vai terminar de se abrir no ano que vem. A gente está aqui no pré-marketing, a gente está começando a criar a base somente. Então, imagina que você que está assistindo essa live hoje, você vai ter essa oportunidade, talvez, na sua vida, de mudar a vida das próximas gerações. Talvez você não tenha outra oportunidade, porque esse tipo de oportunidade nasce a cada 15, 20, 30 anos. Não é comum isso acontecer a cada 1, 2, 3 anos. Ou você muda a vida sua e da sua família agora, ou você vai mudar, né? A gente não sabe quando, tá? E outra coisa que eu queria deixar aqui para vocês, que a gente vê pessoas como eu, que estavam numa situação financeira precária, essa é a verdade, começando esse negócio e agarrando, mas a gente vê outras pessoas largando cheques de 20 mil, 50 mil, 100 mil, 300 mil em um negócio para começar um negócio dentro da IB do zero. Se essas pessoas estão enxergando isso, por que eu não devo enxergar esse negócio? Foi a imagem que eu tive lá no começo. Se a Vibra investiu bilhares de reais dentro da IB, acreditando nessa operação, por que eu, um raro mortal, não vou acreditar nessa oportunidade? Né? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Espero ter passado um pouquinho, né, daquilo que eu acredito dentro desse negócio, da transformação que esse negócio vem fazendo nas nossas vidas. Né? Hoje a gente pode ter a tranquilidade de parar 20 dias, 30 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, se eu quiser, ou mais, e continuar recebendo uma renda recorrente extraordinária. Porque eu já construí algo. Tudo que eu construí é meu, é sólido. As pessoas não deixam de pagar a conta de energia. Né? E isso é extraordinário. Então, é isso, pessoal. Espero ter colaborado. Manu, estou à disposição. Se alguém tiver alguma pergunta, estamos à disposição também. Show. E, gente, isso que o Otávio falou, só para a gente finalizar, né, é muito interessante, porque quando a gente vê essas pessoas que têm um salário de 20 mil ali, tem essa rentabilidade, vindo para cá para começar um negócio do zero, é aí que está a virada de chave. Existe uma diferença de tu ganhar 20 mil
de salário, aonde tu tem que estar todo mês trabalhando, se dedicando e se esforçando, do que tu construir 20 mil recorrente. Essa é uma diferença muito forte. E é isso que vocês têm que ficar também gravado aí para vocês, que é isso que o Otávio falou, é tu poder ficar 20 dias, um mês, 2 meses sem fazer nada, que vai ter o dinheiro entrando, independente do que a gente está fazendo. Mas eu acho que da nossa parte aqui, Otávio, excelente a colocação, tudo mais. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Quem tiver dúvidas, quiser conversar mais, pode chamar a pessoa que lhe chamou aqui para a live, para tirar todas essas dúvidas. Vocês vão ser muito bem-vindos aí à nossa empresa. O mais interessante daqui é que ninguém guarda os segredos, então que nem essa estratégia que o Otávio falou, o que a gente mais quer é o sucesso de todo mundo, a gente compartilha, a gente cresce junto, e esse aqui é o propósito. Mas era isso, gente. Boa noite a todos, obrigado e até mais. Tchau, tchau.